Primeiro livro dos Reis, desculpa, capítulo 12, versículos 25 ao 28. O epígrafe do texto diz assim: Jeroboão afasta-se de Deus. E diz assim a palavra do Senhor: O rei Jeroboão de Israel cercou de muralhas a cidade de Siquém, na região montanhosa de Efraim, e morou um pouco de tempo ali. Depois saiu e cercou de muralhas a cidade de Penuel. Então pensou: do jeito que as coisas estão, se o meu povo for a Jerusalém oferecer no templo sacrifícios ao Senhor Deus, os corações deles vão cair para o lado de Roboão, rei de Judá, e eles me matarão. Por isso, ele fez 2 touros de ouro e disse ao seu povo: já chega de ir a Jerusalém para adorar a Deus. Povo de Israel, aqui estão os seus deuses que tiraram vocês do Egito. Ele colocou um dos touros de ouro em Betel e o outro em Dan. E assim o povo pecou, indo adorar em Betel e em Dan. Jeroboão também construiu lugares de adoração no alto dos morros e escolheu para sacerdotes homens que não eram da tribo de Levi. Veja, irmãos, que é muito forte esse texto que nós acabamos de ler, que nós acabamos de meditar. E eu vou lhe explicar por quê. Esses dias, né, eu venho lendo novamente o livro dos Reis. Estou quase terminando. E novamente esse texto chama a minha atenção. Chama muito a minha atenção. Sempre que eu leio esse texto, Deus fala muito ao meu coração. E eu quero compartilhar com você algo que Deus colocou no meu coração. Essa semana que passou, que eu venho meditando nesta palavra. Só para você entender aqui o que aconteceu, vou explicar um pouquinho. Jeroboão era um dos homens, um dos trabalhadores do rei Salomão, um dos homens de confiança, que se destacava por seu trabalho, por sua responsabilidade. Era um dentro do povo. E você sabe que quando Davi morreu, quem assume o trono é Salomão. E Salomão fez uma oração muito inteligente, pediu sabedoria a Deus. E o Senhor, porque ele fez um pedido tão nobre, pediu sabedoria, o Senhor lhe deu fama, riqueza. Pessoas vinham de outros lugares para se consultar com Salomão, para ouvir a sua sabedoria vinda da parte de Deus. Só que Salomão se perde no meio do caminho e começa a fazer aquilo que desagradava ao Senhor. Uma das orientações do Senhor quando o povo sai do deserto para entrar na terra prometida, quando o povo está entrando na terra prometida, uma das orientações do Senhor é que eles não tomassem mulher para se casar daquela terra de onde eles iriam entrar. Ao entrar na terra prometida, eles não deveriam casar com as mulheres dali, com as estrangeiras. E o Senhor ainda disse por quê? Porque certamente elas levariam eles para longe de Deus. Certamente as mulheres com quem os israelitas se casassem, as estrangeiras com quem eles pudessem se casar, iriam desviar o coração deles para seguir os seus deuses, para ir após os seus deuses. E exatamente foi isso que aconteceu. A Bíblia vai dizer que Salomão teve 1000 mulheres. 1000 mulheres. E grande parte delas, ou 90% delas, eram mulheres estrangeiras daquelas terras, justamente mulheres que Deus disse a Salomão, ou disse ao seu povo, que não era para se casar com elas, porque elas desviariam o coração deles. A mulher, ela tem esse poder de persuasão, a mulher tem esse poder de convencimento. E Salomão fez exatamente o que Deus disse que não era para fazer. E resultado, Deus não erra, né? Deus não erra, e foi isso mesmo que aconteceu.
As 1.000 mulheres que Salomão teve, ou 90% dessas mulheres, 900 mulheres mais ou menos, desviaram a Salomão e fizeram com que ele seguisse aos seus deuses. E sabe qual foi o resultado dessa idolatria? É que o Senhor disse a Salomão: porque você não obedeceu aos meus estatutos, porque você não obedeceu aos meus mandamentos, porque você não seguiu os passos do seu pai Davi, eu vou tomar o reino da sua mão. Eu vou tomar o reino da sua mão. Somente por causa da promessa que eu fiz a Davi, o seu pai, é que eu ainda vou deixar uma lâmpada acesa a Israel, vou deixar uma tribo. E foi exatamente o que aconteceu. Quando Salomão morreu, o seu filho Roboão assumiu o trono, e Roboão foi pior do que o seu pai, conduzindo o povo à idolatria. E aí o que acontece? O Senhor, a nação agora se divide. E enquanto Salomão ainda era vivo, a Bíblia diz que Deus levanta um profeta e fala com Jeroboão, que era um dos homens de confiança que trabalhavam e trabalhava muito bem. Inclusive, Salomão observava o seu trabalho. Então, o Senhor levanta um profeta para Jeroboão e diz: olha, vou tirar o reino das mãos do teu senhor, porque ele se desviou dos meus caminhos, porque ele seguiu a idolatria, ele se casou com mulheres estrangeiras, e vou entregá-los na tua mão. Aí a Bíblia diz que por um período de tempo, Jeroboão se retira, porque Salomão começa a persegui-lo, e ele se retira, vai para um lugar, fica escondido lá. Quando ele sabe que Salomão morre, ele volta, porque se lembra da promessa que Deus lhe fez. E aí, quando Roboão, filho de Salomão, assume o trono, que decide ser mais cruel com o povo do que o seu próprio pai, seguindo conselhos dos seus amigos de infância, de jovens que não tinham experiência, e não era o costume de Judá, não era o costume dos reis pegar conselhos com jovens, a não ser com as autoridades, com os anciãos. Mas Roboão despreza o conselho dos anciãos, decide seguir o conselho dos seus amigos de infância, e o que acontece é que o Senhor cumpre a sua palavra. O povo se divide, se revolta contra o filho de Salomão, e agora levanta Jeroboão como rei, e é aí que a nação de Israel se divide. 10 tribos ficaram sob a liderança de Jeroboão, e 2 tribos ficaram sob a liderança de Roboão, filho de Salomão, como o Senhor havia prometido, que deixaria uma lâmpada acesa em Israel. Porque era dos descendentes de Davi que viria o Messias. Mas aonde é que eu quero chegar? É que o Senhor cumpre a promessa dele na vida de Jeroboão, levanta ele como rei da nação de Judá, que agora se chamava Judá e Israel, por causa da divisão, porém era o mesmo povo, era o mesmo Deus, mas por questões de desobediência a nação termina se dividindo. Mas vai passando o tempo, Deus entrega, presta atenção nesse detalhe que eu vou repetir para você não esquecer. Deus entrega 10 tribos para Jeroboão e entrega 2 tribos apenas para Roboão. Só que quando o tempo passa, Jeroboão fica com medo de perder a liderança de Judá. Ele fica com medo que as 10 tribos se volte para o reino do norte, se volte para a nação de Israel. Ele fica com medo que as 10 tribos se volte para o filho de Salomão, para Roboão. E com medo de perder aquilo que Deus disse que lhe daria, sabe o que ele faz? Ele então decide fazer 2 touros, 2 imagens de escultura de ouro. Coloca uma numa cidade, uma em outra, em pontos estratégicos, para que o povo não fosse mais a Jerusalém adorar. Na cabeça de Jeroboão, se o povo continuasse indo a Jerusalém para adorar como era de costume, se encontraria com o rei Roboão, filho de Salomão, se encontraria com as 2 outras tribos, e provavelmente se sentiriam tentados a voltar para o seu rei. Essa foi a insegurança e o medo de Jeroboão. Então ele diz:
Eu vou dar um jeitinho para o povo não ter que ir para Jerusalém, para o povo adorar aqui mesmo. Então vou levantar 2 imagens de escultura, vou levantar aqui 2 touros de ouro e vou dizer, olha, esse é seus deuses, aquele que te tirou do Egito. Oh, meu Deus do céu. E aí estava a ruína do reinado de Jeroboão. Sabe por que eu contei toda essa história? Para que você entendesse. Porque eu quero começar lhe dizendo algo, minha irmã, meu irmão. O que Deus prometeu para você, não há Satanás que possa arrancar das suas mãos. O reinado de Jeroboão começou a ruir, começou a entrar em ruínas, começou a ir ao fim, quando ele decidiu dar um jeitinho para não perder o que Deus deu a ele. Com isso, ele fechou os ouvidos para as orientações do Senhor. O Senhor havia dito para Jeroboão, se tu andares nos meus caminhos como o rei Davi, se tu não se desviares, se não adorares a outros deuses, para sempre essa nação estará contigo e na tua geração. Mas a vaidade, a insegurança, o medo fez com que ele fizesse totalmente ao contrário do que Deus falou e ainda conduzisse o povo a pecar. Levantou 2 estátuas de ouro e disse, aqui estão os teus deuses que te tirou do Egito. Não precisa mais ir para Jerusalém adorar. Meu Deus do céu. Deixa eu falar algo para você. Porque essa palavra tem direção e tem endereço, eu não tenho dúvida disso. Não queira dar um jeitinho brasileiro com medo de perder aquilo que Deus já te deu. Não queira dar, porque a gente brasileiro tem aquele jeitinho, sabe? Para tudo tem um jeito aqui nesse país, para tudo tem um jeito. Só que com as coisas de Deus não tem jeitinho, com as coisas de Deus não tem arrumadinho, com as coisas de Deus não tem ajeitadinho, não tem. Ou você obedece a Deus e tem para sempre aquilo que Deus te prometeu, ou você se afasta da vontade de Deus e definitivamente você perde o que Deus te deu e ainda pode perder a salvação. Não porque eu vou dar esse jeitinho aqui para não perder o meu ministério. Não porque eu vou dar esse jeitinho aqui para não perder a cadeira. Não porque se eu não fizer desse jeito, meu marido vai me deixar, eu vou perder meu casamento. Não porque se eu não fizer dessa maneira, o meu patrão não vai gostar de mim. Eu tenho que dar um jeito para ele se agradar de mim e não me mandar embora. Você não precisa dar jeitinho brasileiro para não perder aquilo que foi Deus que te deu. Se foi Deus que te deu, borracha de cão nenhum apaga o que Deus decretou para você. Se foi o Senhor que te deu, ninguém pode arrebatar das tuas mãos. Se foi Deus que te deu, a única coisa que você precisa para manter isso na sua mão é ser fiel ao Senhor. É a única coisa que você precisa fazer. Você não precisa levantar altar, você não precisa de bezerro de ouro, você não não, mas vai ficar parecido. O texto diz que Jeroboão por conta própria, ainda estabeleceu um dia, que era um dia parecido ao que o povo ia para Jerusalém adorar. Ele fez a festa igualzinha, até levantou sacerdotes que não era da tribo de Levi, o que era totalmente condenável pelo Senhor. Todos os sacerdotes deveriam sair da tribo de Levi, mas ele quis dar o seu jeitinho, não falou com ninguém, não se consultou, não pediu aconselhamento, não pediu direção de Deus, e com medo de perder, ele disse, eu vou levantar qualquer pessoa aqui, vou colocar como sacerdote, vou queimar sacrifício, vou queimar incenso. Ei, Deus não recebe sacrifício estranho. Deus não aceita sacerdote que não foi ele quem ungiu, que não foi ele quem levantou, que não foi ele quem instituiu. Não tente dar um jeitinho naquilo que Deus não autoriza. Lá orehaço de canturamai. Mas vamos dar um jeitinho por aqui, vamos arrumar por aqui para não perder. Para não perder, você só precisa ser fiel a Deus. Lai de orehaço de canturai. Nada de dar um jeitinho para agradar o seu marido e desagradar a Deus, não, minha irmã.
A mulher tem que ser submissa ao marido no Senhor. É no Senhor, é em obediência ao Senhor, é agradando ao Senhor. Não queira agradar o homem, desagradar a Deus, não. O homem deve amar a esposa como o marido, como Cristo amou a igreja. Mas esse amor é no Senhor, não é de maneira que te leve para longe de Deus. Eu quero falar para obreiros, para líderes de igreja, como profetiza do Senhor nesse último tempo e nessa geração. Não queira dar um jeitinho para perder o povo, para não perder o povo, não. Não queira enfeitar para não perder o povo, não. O que vai fazer você não perder o povo é pregar a palavra, é ter uma vida íntegra na presença de Deus, é conduzir o povo à obediência, não é dando jeitinho, não, mas é parecido. Não, Deus não quer parecido, Deus quer original, autêntico e verdadeiro. Deus não quer nada parecido, ou é do jeito que Ele quer, ou não é, ou Ele não aceita arrumadinho. Aleluia. Não, porque se eu não fizer isso aqui não vai crescer. Não, porque se eu não fizer o povo vai embora, vai diminuir. Não, meu irmão, quero agradar a Deus. Quando a gente obedece e agrada ao Senhor, olha, as coisas prosperam, crescem. Deus havia prometido a Jeroboão que cresceria, que multiplicaria, que prosperaria o seu reino, se ele fosse fiel. Era a única exigência do Senhor. A única exigência para que você vá bem, para que sua casa vá bem, para que sua família vá bem, para que seus relacionamentos vá bem, é ser fiel ao Senhor. É só disso que você precisa. Você não precisa fazer aliança estranha, você não precisa fazer aliança com quem não teme a Deus, você não precisa nada. Não é para ser parecido, não. É para ser do jeito que Deus quer. Aleluia.